pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, infelizmente, a gente não vai poder ter a nossa live, né, nosso horário aí de aula, hoje, dia 8, né, infelizmente eu tenho uma banca marcada aí às 6h30, de modo que, né, fica absolutamente inviável aí realizar a nossa live no horário de aula. Em razão disso, né, excepcionalmente, eu estou gravando aí esse vídeo, gravando essa aula para vocês. Nossa aula de Direito, né, Tributário 2, o Direito Financeiro e Tributário 2, né, então peço desculpas aí por não poder estar ao vivo com vocês. Obviamente, eu continuo à disposição para responder qualquer questionamento, qualquer dúvida lá via portal do aluno, mas hoje, né, hoje nossa aula vai ser aí via vídeo, né, então gravei esse vídeo para vocês, que vai trazer a continuação da nossa disciplina. Primeiro e antes de tudo, dar os parabéns aí para a turma. De modo geral, foi absolutamente, né, muito bem na prova aí do último dia 1 de outubro. Então, vocês foram muito bem. Eu estou lançando as notas aí de vocês. Quem fez a prova, né, tirou uma nota muito boa. Então, estão de parabéns aí. Conseguiram absorver, né, a essência da disciplina. A gente vai continuar. Hoje a gente continua relembrando, né, tudo que a gente vem falando. A gente está, de uma certa forma, numa linha do tempo, né, uma questão cronológica. A última aula foi sobre prescrição e decadência, que é uma das formas aí de extinção do crédito tributário. Hoje a gente evolui na nossa disciplina e a gente vai começar aí falando sobre as exclusões, né, não extinções, mas sim exclusões do crédito tributário, e avançando aí na disciplina. Agradeço a compreensão, né? Peço desculpas aí pelo inconveniente, mas semana que vem, né? Semana que vem sim, a gente vai estar aí no nosso horário, às 7h30, fazendo a nossa live aí normalmente. Agradeço, espero que todos estejam bem e apreciem a aula, cujo material de apoio, né, como sempre, está lá disponível no portal do aluno. Um grande abraço e até a próxima. Chegamos à nossa oitava aula, aula número 8 aí do nosso Direito Tributário 2. E a aula, né, 8, ela vem trazer uma terceira hipótese em que a pessoa resolve a questão do crédito tributário, mas não é pela extinção do crédito tributário, e sim pela exclusão do crédito tributário. Né? Então vejam que isso é bastante comum em provas de concursos e prova da OAB, a pessoa questionar, né, a prova questionar e trazer as diferenças entre suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Suspensão é algo absolutamente diferente, né? O próprio verbo traz, suspende ou paralisa, fica parado a cobrança aí do crédito tributário, lá no artigo 151 do CTN, ok? Temos então o artigo 156 do CTN, que traz a extinção do crédito tributário. É aquele rol de 11 incisos que vem trazer todas as hipóteses de extinção do crédito tributário, e a mais comum, né, a mais volumosa, e a que a gente considera aí como um padrão, é a questão do pagamento. Né? Então, o pagamento é o exemplo clássico aí de extinção do crédito tributário. Só que o direito tributário, em específico o CTN, ele traz uma outra situação, é uma situação que ele dá o nome de exclusão do crédito tributário. Né? Então vejam que é bastante comum a gente verificar em concursos se colocando a questão da isenção e da anistia como formas de extinção do crédito tributário. Não são, né? São formas de exclusão do crédito tributário. Então, muitas vezes o enunciado mistura o verbo excluir com extinguir, e aí leva, né, o candidato ao erro. Então, tem que ter uma atenção grande aí, porque existem duas formas que o CTN traz de exclusão do crédito tributário. A primeira delas é a isenção. Né? Tudo isso está lá no artigo 175 do CTN, isenção e anistia. Né? Então, vamos começar falando da isenção. O grande ponto com relação à isenção é que ela não é a mesma coisa que imunidade. Isenção não é a mesma coisa do que não incidência tributária. Né? Isenção
é aquela situação em que o contribuinte deixa de pagar o tributo, né? O contribuinte aí ele não vai realizar o pagamento em razão de uma lei ordinária do sujeito ativo, do credor do Estado, dizendo que não tem aí a intenção ou não quer, né, que determinado sujeito passivo realize o pagamento. Haverá uma lei prévia trazendo aí os contornos de quando não se deve pagar esse tributo. Né? Já é diferente a imunidade. Imunidade está lá na Constituição, trazendo em quais situações não se paga o tributo. Né? Então, isenção a gente está falando no âmbito do ente federado, a gente está falando aí no âmbito da hipótese de incidência. Uma lei vai trazer, em algum determinado momento, um fator de exclusão desse crédito tributário. Né? Então, pode ser um determinado objeto, pode ser um determinado contribuinte, pode ser um determinado período, pode ser, enfim, inúmeras as situações aí que vão trazer quando, né, que o legislador ele não quer esse crédito tributário ser pago, ele cria uma situação de excepcionalidade, né, então sempre é esse detalhe, a isenção ela sempre vai ser a ideia de exceção, e no âmbito legal, né, se for no âmbito constitucional a gente está falando de imunidade. Bom, o detalhe é que tornar alguém isento da obrigação principal não a desobriga da obrigação acessória, né, ou, melhor falando, da obrigação instrumental. Né? Então, vejam que aqui existe, né, o fato gerador, a relação tributária, surge a obrigação tributária, mas há a dispensa legal do pagamento, né, assim que entende o STF. Então, a obrigação acessória ela continua existindo, essa obrigação instrumental. Aliás, é por isso que a gente critica o nome acessório, né? Já que não tem obrigação principal, o acessório cairia automaticamente. Por isso que o nome acessório é criticado na doutrina, a gente considera obrigação instrumental. Bom, essa isenção, como aliás tudo no direito tributário, ela é sempre decorrente de lei. Né? Então é sempre uma lei anterior aí que vai trazer as hipóteses, né, as situações ou os requisitos necessários para a concessão de uma isenção. Né? Então, tá lá no artigo 176, a isenção é sempre decorrente de lei. O direito tributário, o tributo, ele é uma obrigação ex lege, uma obrigação legal, e qualquer contorno sobre ele precisa de uma lei. Né? Então, a lei, a isenção, a lei que concede essa isenção, ela sempre tem que ser entendida de uma forma literal e restritiva. Né? Então, vejam, lá no artigo 177 do CTN fala que, né, a isenção ela não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria ou os outros tributos, quando a lei não define expressamente. Né? Então, isso significa o quê? Que a isenção ela exige uma interpretação literal, que é próprio lá do artigo 111, também do CTN, que fala que interpreta-se literalmente a outorga de isenção. Que é isso? Né? Porque deixar de pagar o tributo é uma exceção. A regra é que todos paguem o tributo. Né? E a matemática é muito simples. Né? Se um deixa de pagar, os outros que são obrigados a pagar, eles acabam pagando mais para suprir aquele que não está pagando. Né? Então, nós temos aí esse problema, né? A excepcionalidade. Deixar de pagar tributo é uma exceção. Tem que ser interpretado de modo restritivo, de modo literal, para que não haja uma generalidade, para que não haja a inversão da lógica de que todos devem pagar tributo, porque a gente está ofendendo a questão da isonomia. Né? Então, nós temos todo esse cuidado quando a gente fala das situações em que não se paga tributo. E aí vem a interpretação literal dessa isenção. Bom, essa isenção ela pode ser concedida de forma onerosa ou não. Né? Então, o que é isso?
Vamos imaginar que um determinado município cria um programa de incentivo à geração de empregos. E aí, nesse programa de incentivo de geração de empregos, que é uma lei, esse município fale que se uma determinada empresa se instalar no município e gerar 50 empregos no prazo de um ano, essa empresa vai ficar isenta do pagamento do IPTU. Né? Então vejam, o que é isso? É uma isenção, é não pagar o IPTU, mas desde que se coloque algumas condições, desde que se cumpram algumas condições. Nesse exemplo, é a geração de emprego. Então, vejam, é uma isenção que é concedida de maneira onerosa. Né? A empresa ela tem uma obrigação a cumprir, ela precisa criar esses empregos. E aí vem a questão da revogação dessa isenção. Né? Vejam, vocês já estudaram lá em Direito Constitucional 1, ou Direito Tributário 1, né? Direito Constitucional Tributário, e o princípio da anterioridade, ele não se aplica à questão da revogação de isenção. Então, a isenção, por ser uma lei ordinária, ela pode ser revogada da noite para o dia. E aí, coloque-se no lugar desse empresário que gerou 50 empregos. E aí? Né? Ele vai da noite para o dia, ele cumpriu a parte dele. E aí o Estado vai lá, o município vai lá e diz que agora o IPTU é devido, aquela lei anterior não vale mais. Isso pode? Não pode? Aí a gente vê aí a interpretação do STF falando que é o seguinte, né, nas isenções onerosas, quanto à prestação, da questão da revogabilidade, né, as isenções poderão ser revogadas a qualquer tempo, mas não essas onerosas, uma vez que estas proporcionam aí um direito adquirido, né, proporcionam aí o direito. Então, no prazo estabelecido naquela lei que isentava o IPTU, e cumprida a condição indicada naquela lei, a empresa ela ganha o direito adquirido, aí ela recebe essa possibilidade de, mesmo sendo revogada aquela lei, o IPTU não é devido conforme a lei anterior. Né? Então se perpetua no tempo aí aquela disposição legal, né? Mesmo revogada. Agora, as não onerosas, ou seja, aquelas que são concedidas sem qualquer contraprestação, elas podem ser revogadas a qualquer tempo, sem problema algum. Né? Então esse é o grande ponto aí de divergência com relação à isenção. Além da isenção, nós temos outra hipótese, anistia tributária. Essa anistia é o perdão das penalidades. Né? Então, se a gente for pegar lá o artigo 156 do CTN, a gente vai ver que existe uma hipótese de extinção do crédito tributário, que é a remissão, o perdão. Né? Perdão não é a mesma coisa que anistia. O perdão vai perdoar o tributo. Então, o artigo 156, inciso 4º, ele diz respeito à remissão, né, o tributo em si. Essa anistia do 175 vem trazer aí a questão da penalidade pecuniária. Né? Então, vejam que uma lei, sempre lei, né, novamente lei, vai dispensar aí o pagamento, né, da penalidade. Essa penalidade é sempre entendido aí como juros e multa. Né? Então, a gente tem aí que a anistia presta-se para as penalidades, é o perdão da pena, da penalidade, da infração. Já o perdão do tributo a gente chama de remissão. Né? Então, essa anistia ela pode ser considerada em dois modos, em caráter geral ou de forma limitada aí, ou seja, ela pode perdoar todas as penalidades de um determinado tributo, independente aí da característica da pessoa e tudo mais. Ela pode limitar, né? Pode limitar aí a um determinado tributo, até um determinado montante, em determinada região, né? Ou até determinado prazo. Então, a lei de anistia é que vai indicar aí essa situação, né? Do que vai ser deixado de cobrar, né? Deixe de cobrar aí com relação à penalidade, a anistia vai trazer essa indicação. Bom, então nós temos aí as três hipóteses: suspensão, extinção e agora a gente acabou
ver a exclusão do crédito tributário. Então, veja, se a gente tem uma hipótese de extinção do artigo 156 ou de exclusão, aquele tributo deixa de existir. Ele é extinto, ele é pago, encerra-se a relação jurídica tributária. Mas e se ele não é pago? Se ele não é extinto ou excluído, o que acontece? Esse tributo ele vai ser objeto aí de cobrança, ele vai ser objeto aí de execução fiscal no final das contas. Então, esse crédito tributário, dada a importância dele dentro da sociedade, aquela ideia de que todos precisam de recursos, né? O Estado precisa de recurso para se sustentar e que o recurso vem dos tributos. Então, o tributo ele é colocado com certo destaque aí na questão dessa cobrança, né? Então surge aí um tópico dentro do direito tributário, dentro do CTN, que está lá no artigo 183 e seguintes, que a gente chama de garantias do crédito tributário. Então, esse crédito tributário, de tão importante que ele é para o Estado e para a sociedade, ele tem aí algumas prerrogativas específicas, né? E aí nós temos a questão da supremacia do interesse público sobre o privado. Um dos exemplos que a gente traz é a questão do artigo 184. Né? Então, veja, esse artigo 184 fala o seguinte, que os tributos, né, o patrimônio da pessoa, ou melhor, né, na redação do artigo 184, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade de bens e rendas do sujeito passivo. Né? Então, ainda que gravados de cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Né? Então, vejam que nós temos no artigo 184 do CTN uma disposição que conflita com a própria Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal, e com o Código de Processo Civil, né, o atual Código de Processo Civil. Então, o que tem preponderado? Vejam que tem alguns doutrinadores que falam que o CTN, a lei especial, deveria prevalecer sobre a lei geral, mas na prática não é assim que funciona. Né? O Poder Judiciário ele tem considerado as normas do CPC, né, lá do artigo 833, aplicáveis aí à questão tributária. Então, ainda que o artigo 184 e o artigo 10º aí, da Lei de Execução Fiscal, Lei 6830, diga, né, que todos os patrimônios, ainda que aqueles absolutamente impenhoráveis, né, sobre qualquer bem, né, do executado, com exceção dos absolutamente impenhoráveis. Os absolutamente impenhoráveis, muitos entendem que são só os bens de família, né, a residência própria da pessoa, mas na prática a gente vê que se aplica o artigo 833 do CPC. Ou seja, não é penhorável, né, numa execução fiscal, os bens inalienáveis, em contraposição com o artigo 184 do CTN, prevalece o CPC, né, mesmo sendo norma geral. Os móveis e utilidades domésticas, né, então também os pertences, os vestuários, os pertences de uso pessoal, né, o vencimento, o subsídio, soldo, salário, remuneração, também os livros, máquinas, ferramentas, seguro de vida, materiais necessários para obras, pequena propriedade rural, enfim, né, todas as hipóteses aí do artigo 833 do CTN, nós temos aí como situações de impenhorabilidade. Ainda que o crédito tributário seja tão importante, ele não é suficiente para descaracterizar esse rol de itens impenhoráveis. Bom, além das garantias do crédito tributário, o CTN traz aí as preferências do crédito tributário. E a preferência diz respeito aí diretamente com a questão da falência. Né? Então, vejam, nós temos no artigo 186 falando que o crédito tributário prefere a qualquer outro. Né? Esse preferir a qualquer outro aí diz respeito ao trâmite da falência. Né? Só que o que acontece? A questão da falência tem uma lei específica. Né? Tem uma lei específica, a Lei 11.101 de 2005, que traz que o crédito fiscal, né, da Fazenda Pública ele não prefere a qualquer outro. Na verdade,
o crédito fiscal, né, no rol do artigo 83, ele está em terceiro lugar. Nós temos primeiro os créditos trabalhistas, depois os com garantia real, somente aí nós temos os créditos tributários. Então vejam de novo, né, que o artigo 186 do CTN ele está em contradição aí, ele conflita com a lei de falência. Prevalece lei de falência, prevalece lei de falência. E aí nós temos um detalhe interessante com relação a essa questão do crédito fiscal, que é na recuperação judicial, o crédito de natureza fiscal não entra, né, não pode ser incluído no plano de recuperação, lá no artigo 5º, parágrafo 7º da Lei de Falências. Né, as execuções de natureza fiscal não são suspensas aí no plano de recuperação, não se enquadram dentro aí desse conceito. Aí surge um problema, né, a questão de que vai ter um plano de recuperação, esse plano de recuperação vai considerar o patrimônio da empresa, vai considerar a receita da empresa, vai considerar o caixa da empresa para que a empresa se recupere. Então, lá no processo de recuperação, vai ter toda uma relação de bens, máquinas, equipamentos necessários para recuperar a empresa. De outro lado, e ao mesmo tempo, a gente vai ter uma execução fiscal, expropriando bens, penhorando bens, que ela não é suspensa pela recuperação judicial. Né? E qual é o limite disso? A execução fiscal, então, pode, entre aspas, destruir, né, todo aquele acervo para fins de saldar o seu passivo tributário e desconsiderar aquele plano de recuperação judicial? Não, não pode. Né? Então, a jurisprudência ela coloca um limite aí à execução fiscal. Havendo a recuperação judicial, a execução fiscal vai chegar até o momento da expropriação do ato. Né? Então, ela penhora o patrimônio, ela penhora o terreno, ela bloqueia, mas ela não pode levar a leilão, por exemplo. Né? Então, a questão dos atos expropriatórios aí estão suspensos em prol da preservação da empresa. É um conflito aí de princípios entre as empresas. Bom, avançando aqui, nós temos ainda, e por último, a questão do privilégio do crédito tributário. Né? Então, ainda temos aí no CTN 3 disposições que vale a pena mencionar, que a extinção do artigo 191, a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. É a tal da certidão negativa, né, para você livrar ou desonerar aí, o falido, exige-se uma certidão negativa de débitos. Né? Então, o falido fica vinculado aí a essa obrigação até quitar o seu crédito tributário. Uma outra hipótese, artigo 192, nenhuma sentença de partida ou adjudicação pode ser definitivamente aí resolvida, ou seja, expedido, né, o formal de partilha e tudo mais, sem a prova de quitação dos tributos. Né? Então, nós temos aí mais um elemento que, dentro do CTN, que, entre aspas, trava, né, o encerramento de um processo de partilha, né, um divórcio, por exemplo, com partilha, sem antes você quitar os tributos devidos. Né? Então, vamos imaginar lá o ITCMD dentro de uma doação de um inventário. Se você não pagar ITCMD, não é expedido formal de partilha. Né? Simples assim. Isso é a disposição do artigo 192. Né? Você precisa quitar aí esses tributos para conseguir resolver a partilha. E o artigo 193 traz aí a questão dos contratos públicos. Né? Se você trabalha com o poder público, você somente poderá aí participar, celebrar um contrato ou aceitar proposta de concorrência pública, desde que faça a prova de quitação de todos os tributos. Né? Então, isso aí tem também lá na Lei de Licitações, a Lei 8666, que vai trazer, né, como requisito básico aí para a habilitação da pessoa a participar de uma licitação, é que ela esteja aí com a questão tributária em dia. Se não estiver, não vai nem ser habilitada aí para a fase subsequente, que é a de avaliação aí de preço e capacidade técnica. Né? Então, são elementos aí que colocam, né, o tributo uma importância muito grande para determinadas situações. Se você não resolver a parte tributária, você não consegue avançar, né, aí no seu processo, no seu objeto social. Né? Então, esses são elementos que estão lá no CTN e acabam se refletindo em outras normas aí dentro do direito tributário.